paz do Senhor Jesus a todos, amados ouvintes, que estão sintonizados na Rede Brasil de Comunicação. Estamos dando início a mais um programa Reflexão Bíblica, aqui na Rede Brasil de Comunicação, nesse canal de bênção para as nossas vidas e para todas as nossas famílias. E hoje o programa ele tem uma característica toda especial. A conotação da edição de hoje desse programa é toda especial, porque ao longo desses 7 anos de existência do programa Reflexão Bíblica, hoje nós estamos no 1000º programa. Então, no programa de hoje, dentro dessa perspectiva diferenciada, nós vamos ter a oportunidade não de trazer uma reflexão bíblica para os nossos amados ouvintes, mas para conhecer um pouco dos nossos apresentadores, daqueles que transmitem essa mensagem. Será que eles que transmitem a mensagem nesse programa também são alcançados pelas mensagens que transmitem? O que é que você acha? Então está aqui o nosso convite. Então vamos conhecer um pouco os nossos apresentadores? Eu te convido aí comigo agora a conhecê-los. Então vamos lá? Ser apresentador do Reflexão Bíblica, para mim, é um privilégio e uma grande responsabilidade, porque consiste em se colocar à disposição de Deus para ser um veículo, um canal de transmissão da voz de Deus através da sua palavra aos corações dos ouvintes. Isso para mim é uma tamanha responsabilidade e uma grata confiança concedida pelo nosso pastor. Olha, eu me sinto alegre, extremamente feliz em saber que pessoas têm sido alcançadas e têm se entregue a Jesus Cristo e têm sido edificadas através dessas reflexões, através destas palavras bíblicas que da parte de Deus nós temos transmitido. Isso para nós é muito gratificante. Para os nossos telespectadores, aos nossos amados ouvintes, internautas que estão sempre acompanhando o programa Reflexão Bíblica pela Rede Brasil de Comunicação, quero deixar uma palavra de incentivo e de confiança da parte de Deus. De incentivo para que possam permanecer firmes, constantes, como diz a palavra de Deus, sempre abundantes na causa do nosso bom Mestre, sabendo que o Senhor dos céus tem sido sempre fiel para velar pela sua palavra, pelo seu santo cuidado, para guardar aqueles que nele confiam, aqueles que nele esperam. Por isso que a recomendação bíblica do Salmo de número 37, a partir do versículo 3 ao 7, diz: confia no Senhor. Ele nos convida a termos confiança e acreditar que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deleita-te no Senhor, ou seja, faça de Deus o seu maior prazer. Tenha sempre prazer em estar na presença de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, sem reservas. Deposite diante dele toda a tua necessidade, toda a tua angústia, toda a tua inquietação, porque ele tem cuidado de vós. E aí descansa no Senhor e espera tão somente nele, porque ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente para cuidar do que são seus. Que Deus continue abençoando a tua vida e que você possa continuar sempre sendo assíduo, participante e telespectador e permanecer sempre com a sua audiência e contamos sempre com as suas orações. Somos muito carentes das suas orações. Para mim, ser um apresentador do Reflexão Bíblica, por um lado, uma grande honra que Deus nos dá de poder cooperar em sua obra, ao lado do nosso pastor-presidente, pastor Ailton, José Alves e todo o ministério da nossa IEADPE. Mas há o peso de responsabilidade muito grande ao lembrar que do outro lado estão milhares de pessoas que não querem ouvir o que eu quero falar, o que eu queira dizer, mas quer uma palavra de Deus, quer uma mensagem de Deus para a sua vida. Então, penso que esse detalhe é o que mais pesa
e o que mais nos preocupa também para a realização deste trabalho. Para mim, cooperar com o programa Reflexão Bíblica é uma bênção, é um privilégio da parte de Deus e do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Sinto-me feliz, honrado, alegre de participar da nossa parcela de cooperação, trazendo sempre uma reflexão bíblica para os nossos amigos e irmãos que estão assistindo à Rede Brasil de Comunicação, em especial o programa Reflexão Bíblica. É um privilégio poder estar cooperando com o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, e também cooperar na igreja como um instrumento para transmitir a palavra através desse grande veículo de comunicação, que é a Rede Brasil de Comunicação, que é uma bênção para todos aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor. Para mim, ser um apresentador do programa Reflexão Bíblica é, acima de tudo, uma grande honra, somada a uma grande responsabilidade, tendo em vista de onde Deus nos tirou, o que Deus fez nas nossas vidas, e hoje nos vermos tendo a oportunidade de estarmos apresentando esse programa, nos traz realmente, nos proporciona uma alegria em saber dessa tão honrosa oportunidade de poder cooperar com Deus e com o nosso pastor nesse programa que tem abençoado tantas vidas que têm sido alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ser apresentador do programa Reflexão Bíblica é algo de grande responsabilidade. Eu acredito que está em todos nós, obreiros, esta responsabilidade de estar servindo a igreja e cooperar com o nosso pastor, e temos levado isto bastante a sério, esta responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, mas nós louvamos a Deus por essa oportunidade, agradecemos também ao nosso pastor presidente pela confiança de nós estarmos realmente participando do programa Reflexão Bíblica, né? E de alguma forma podendo contribuir com a obra do Senhor. É uma alegria, não é, ter sido chamado, tem a responsabilidade, mas o Senhor é quem capacita, Ele quem supre. Então nós estamos gratos a Deus e agradecemos também ao pastor pela confiança e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ser o apresentador do programa Reflexão Bíblica, para mim, é uma grande honra poder estar ajudando o nosso digno pastor presidente. E todas as vezes que a gente vem gravar o Reflexão Bíblica, a gente se sente um ajudador do nosso pastor. É viver com um sentimento de responsabilidade e também gratidão a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e poder servir no trabalho da Rede Brasil de Comunicação através deste conceituado programa que é o Reflexão Bíblica. É uma alegria muito especial. Com certeza, a gente percebe que para conciliar as nossas atividades, né, quando a gente coopera com o pastor na área e as escalas, e ao mesmo tempo atender à escala da reflexão bíblica, exige muito de nós. Mas, no entanto, fica o prazer, a alegria da gente saber que a gente, de alguma forma ou de outra, está contribuindo para que alguém receba o alento, receba a alegria da parte do Espírito Santo de Deus. Isso é altamente satisfatório. É difícil, mas é possível quando nós procuramos administrar melhor o nosso tempo, dando prioridade a cada uma das etapas que nós temos que cumprir. Para conciliar a programação e as gravações, queremos agradecer a equipe de produção da Rede Brasil, que tem feito uma programação mensal e aí as nossas agendas são feitas com antecedência. Por isso que elas atendem ao dia a dia nosso, para atender tanto a obra de Deus como o trabalho na Rede Brasil e também as escalas da reflexão bíblica. Como todas as atividades da vida, exige organização, exigem que a gente, além da organização, que a gente se prepare. Eu não diria difícil, mas eu diria que exige organização para que a gente possa estar no programa Reflexão Bíblica. Na verdade, Deus ele sempre chamou e chama quem está ocupado. Nós não vemos o Senhor chamar uma pessoa desocupada, Ele chama quem está ocupado. E quanto maior a ocupação, eu acredito que maior é a chamada.
concentrar a atenção em todas as tarefas, no lar, na igreja, escala de cultos e a agenda do programa Reflexão Bíblica também nos faz avaliar os horários. Assim sendo, a gente pode nos habilitar para poder atender em tempo hábil a perspectiva deste respeitoso programa. O preparo para a realização do programa, no pessoal, ele começa com muita tensão. Como falamos já a princípio, aquela preocupação de falar o que as pessoas precisam ouvir, o que Deus tem a dizer-lhes, nos leva a ter que parar de tudo, parar todas as atividades, procurar um tempo a sós para analisar esse detalhe, considerar essa realidade e pedir de Deus em oração que nos dê a palavra que Ele deseja, naquele momento, fazer chegar aos milhares de ouvintes e telespectadores. Como todo trabalho evangélico requer preparação espiritual, é claro que nós precisamos orar para que Deus nos mostre o caminho, o roteiro, o tema. Então, a gente se prepara orando e também jejuando e lendo a Bíblia. Nós nos preparamos, na verdade, há sempre uma preocupação, porque estamos falando a palavra de Deus, e falar a palavra de Deus requer realmente preparo espiritual. Não podemos jamais negligenciar aquilo que nos ensina Jesus, quando nos instrui a estarmos em constante oração, meditação na palavra, pois Ele mesmo disse que deveríamos examinar as Escrituras. Então temos realmente que nos esforçar para darmos o melhor, embora sabemos de que a palavra que realmente converte, convence, ela vem do Senhor, mas é necessário uma preparação espiritual. Oração, jejum, leitura da palavra é sempre a receita fundamental para podermos falar a vontade de Deus para as pessoas. Ao ver a escala, nos preocupamos de orar, pedindo a Deus um tema, um assunto, e fazer um estudo bíblico, procurando extrair de um texto bíblico uma mensagem de Deus, como temos o costume de dizer, uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. E com esta preocupação em mente, oramos, jejuamos, lemos a palavra, estudamos a palavra, com a finalidade de trazer uma reflexão bíblica que não seja uma palavra a mais, que não sejam palavras soltas, que não sejam palavras de rotina ou de costume, mas que seja uma palavra que possa trazer a glória de Deus, o aumento do reino de Deus e impactar a vida de todos os ouvintes. Para fazer o programa Reflexão Bíblica, temos que estar preparados através da oração, da leitura bíblica, sempre preocupados em como melhor servir. Porque para nós estamos olhando para uma lente de uma câmera, olhando para o estúdio, mas do outro lado existe alguém que está necessitado de uma palavra. Então, existe em nós esta preocupação de estarmos orando, pedindo a Deus uma palavra para atingir o coração daquele que está em casa, às vezes numa clínica, às vezes no hospital, em uma situação caótica, precisando de uma palavra da parte de Deus. Então, isto exige oração, leitura e preparação para o trabalho. É uma alegria muito grande saber que por meio da mensagem bíblica dita por nós e os demais companheiros que ajudam o pastor nesta mesma tarefa, vidas são alcançadas para Cristo. Nos sentimos diante de uma grande responsabilidade diante de Deus, porque em nossas orações nós pedimos a Deus para que, se Ele desejar nos usar, que possamos ser úteis a Ele. Então, quando alguém é alcançado por esta palavra, sentimos-nos responsáveis e isto nos traz uma preocupação para sempre viver uma vida de santidade, de consagração a Deus, para que possamos continuar sendo um canal onde a bênção de Deus flui. Na verdade, é uma gratidão quando nós lemos a palavra e diz: quem ganha almas sábio é. Então entendemos que está existindo o temor de Deus em nossas vidas, porque nós estamos ganhando almas, então por meio da sabedoria. Quem ganha almas sábio é, então o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O nome do Senhor, a palavra, está a ser cumprida em nossas vidas. A Bíblia diz que há sempre alegria no céu,
por um pecador que se arrepende. Então nosso sentimento é de alegria em saber que estamos sendo uns simples vasos na mão de Deus e que sua palavra está alcançando os corações. É uma alegria muito grande, pois percebemos o quanto o alcance do programa Reflexão Bíblica tem chegado aos lares, não somente no estado de Pernambuco, mas também além fronteiras. Nós temos recebido informações de pessoas através das redes sociais, através de telefonemas, que estão assistindo o programa Reflexão Bíblica e nos causa um sentimento de maior responsabilidade a saber que este programa tem levado a mensagem do Evangelho ao mais vil pecador. Talvez seja a maior parte da recompensa para nós e os pregadores de modo geral, mas falando da reflexão bíblica, saber que aquela palavra, aquela mensagem que talvez em seu momento nem pensássemos que tivesse tanta relevância, mas que Deus a levou e a fez chegar na mente e coração das pessoas com quem Ele quis falar, levando-as ao arrependimento, levando-as à conversão a Cristo e logo encontrá-las testificando de uma nova vida e dizendo aquela palavra, aquela mensagem mudou a minha vida, mudou minha família, sou um salvo agora. Parece que é o galardão. Certo estamos de que na eternidade é o prêmio maior para aqueles que trabalham na seara. Mas às vezes há a sensação de que já ficou tudo pago com colheitas de alma para o reino de Deus. As pessoas sempre falam, não é? Eu me converti, a palavra me tocou, eu fui impactado pela palavra, então isso é gratificante. E são pessoas que verdadeiramente são alcançadas pela mensagem que tem sido pregada através de uma reflexão bíblica. Teve um momento em que eu estava tendo algo para resolver em relação ao meu filho e quando chego em casa, né, com a notícia que nada estava dando certo e muito desanimada, e ali naquele momento eu ligo a TV e Deus começa a falar comigo, né, dizendo que ia resolver aquela causa que para Ele não havia impossível. Através daquela programação, eu ali naquele momento criei naquela palavra e coloquei a minha confiança naquele momento, naquela palavra, e Deus, Ele falou profundamente e através daquele irmão. E foi no momento que ele fez aquela oração, eu me ajoelhei com muita fé e o Senhor, através daquela oração, Deus, Ele assinou aquele pedido que eu fiz e no outro dia o problema foi resolvido e eu vi a mão do Senhor estendida mais uma vez. Ao visitar a casa de uma irmã esta semana, tive a oportunidade de ouvir uma experiência. Ela nos contou que ouve o programa, ouve a reflexão bíblica através da TV 14. E naquele dia ela disse que estava precisando de uma palavra. E quando ligou a TV, ela ouviu daquele mensageiro uma palavra de Deus ao seu coração. E ela ficou em paz e sentiu que Deus tinha operado maravilhas através da sua vida. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que, por conta da enfermidade, eu tenho um filho que é especial e ele precisa dos meus cuidados e ultimamente eu não tenho condições de estar na igreja todos os dias e aí é o alimento que eu tenho me alimentado é a Rede Brasil, através das palavras do programa Reflexão Bíblica e toda a programação, mas principalmente a Reflexão Bíblica tem marcado muito a minha vida, porque Deus tem falado comigo tremendamente através desse programa, eu tenho sido muito edificada. Já tivemos a oportunidade, é um pouco difícil para mim, acanhado que sou, mas podemos testificar de momentos de encontrar num culto ou na rua, ou no centro comercial, alguém dizendo, olha, é o irmão que apresenta o programa Reflexão Bíblica também, e aí se aproximar, aquela palavra daquele dia mexeu comigo, mudou minha vida, e não podemos às vezes conter as lágrimas, mas atribuindo a Deus toda a honra, glória, louvor, adoração, fomos apenas o canal. Quem falou foi Ele, quem agiu foi Ele, e tudo é para a glória dEle. O que eu só tenho a falar é que tem sido uma bênção, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, por toda a equipe da Rede Brasil, porque tem sido não só a mim, mas tem edificado muitas pessoas.
Eu sou uma das que tenho sido edificada e tenho sido beneficiada por este trabalho tão lindo que tem sido a Rede Brasil. Neste momento, concluindo essa nossa simples participação, gostaria que você meditasse comigo, se puder abrir sua Bíblia. Então, em Oséias capítulo 6, o versículo 3, nós lemos a seguinte expressão: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. O nosso desejo, através deste e de outros programas de reflexão bíblica que serão apresentados, você possa, como nós também, continuar tratando de conhecer a Deus. Ele, infinitamente eterno, infinitamente poderoso, glorioso, amoroso, abençoador, terá sempre algo mais para a tua vida, para a minha vida. Prossiga, acompanhe-nos. Deus certamente quer, sob a orientação do nosso pastor presidente, te abençoar mais ainda através da nossa emissora e, em especial, este programa que tem sido para milhares de muita bênção. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus. Eu deixo uma passagem bíblica onde o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, os versículos 22 e 23. Assim está escrito, Paulo falando: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Eu entendo por este texto que o apóstolo Paulo, ele usou todos os recursos necessários para pregar o Evangelho. E no século XXI, a televisão é um dos recursos que com certeza tem alcançado a milhares de pessoas com a palavra de Deus. Gostaria de deixar para a meditação, para a reflexão de todos o que o sábio Salomão descreveu em Eclesiastes 12, 13, quando ele nos diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. No livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículos 2 e 3, diz assim a palavra de Deus: assim diz Adonai, o Criador, Adonai, que formou o universo e o mantém sob sua direção. Adonai é o seu nome. Clame a mim e eu responderei. Contarei a você grandes coisas, coisas escondidas das quais você não foi informado. Que Deus te abençoe. Neste texto bíblico vemos um desafio de Deus, um convite de Deus, e dentro do convite tem promessas de Deus. O convite de Deus é este convite dizendo: clame a mim. Deus convidando a todos para que clame a Ele. E a promessa é que se você clamar, Deus ele vai se revelar a você, Ele vai revelar os seus segredos, os seus mistérios e coisas grandes e firmes que você ainda não tem conhecimento. Gostaríamos de trazer uma mensagem bem rápida e um versículo ao coração dos ouvintes, que está no livro de Tito, capítulo 2 e o versículo 11, que a palavra do Senhor nos diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O texto que eu gostaria de deixar para a meditação de cada um dos amados irmãos é o texto que está em Hebreus, capítulo de número 13 e o verso de número 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amado irmão, irmã que neste momento está assistindo esse programa especial, queremos lhe dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e acreditamos que o programa Reflexão Bíblica continuará pregando, anunciando esta palavra, dizendo que o mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje e continuará conosco até a sua volta. Eu quero deixar para o querido telespectador, neste momento, o Salmo 116, o versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei
enquanto eu viver. Nós percebemos aqui o salmista fazendo um pacto com Deus, fazendo uma aliança com Deus. E eu entendo que você também precisa fazer esse pacto, precisa fazer esta aliança, porque o Deus o qual nós servimos é o Deus que ouve, é o Deus que está sempre atento para responder as nossas orações. Você simplesmente precisa fazer este pacto que o salmista aqui menciona. Amigo telespectador, gostaria de aproveitar esse momento e levar ao seu coração uma mensagem da parte de Deus que está no livro dos Salmos, capítulo de número 119 e o verso 130. A exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. A minha oração a Deus é que você não seja simplesmente um ouvinte, mas que a exposição da palavra, através do programa Reflexão Bíblica, alcance sua mente, alcance seu coração, e a partir daí você permita que a luz de Cristo, através da sua palavra, inuda seu coração e que venhas a servir a Deus em espírito e em verdade. No livro de Atos, capítulo 4 e versículo 20, encontramos a expressão: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nesse momento, o apóstolo São Pedro estava sendo interrogado, a razão pela qual ele tinha falado acerca das maravilhas do Senhor Jesus diante de um milagre que Jesus operara através dos seus discípulos Pedro e João. E nós queremos dizer que este versículo faz muito em parte para a nossa vida, pois nós não podemos deixar de falar de tudo que nós temos aprendido, visto e ouvido acerca do bom mestre, acerca da sua palavra. E a palavra de Deus, ela sendo viva e eficaz, usa-se também por meio deste canal que é a Rede Brasil de Comunicação e o seu programa Reflexão Bíblica, para que possa levar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus a toda a humanidade e muito especialmente ao mais vil pecador. Que Deus continue lhe abençoando. Fique em paz, fique com Deus.